Queridos, a ministração que o Senhor colocou no meu coração, ela tem o tema seguinte: quem é o Messias que você está esperando? Qual é o Messias que você espera? Abre a sua Bíblia comigo, em Mateus, capítulo 11. Mateus, no capítulo 11, versos 2 a 4, por favor. Muita gente tem esperado vários tipos de Messias, vários tipos de soluções. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais a fundo, não tudo, mas parte daquilo que o Senhor tem de interesse em ministrar para a tua igreja sobre o Messias. Mateus 11, de 2 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. João Batista, tá? Ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade, Deus, de nós conhecermos mais da tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque hoje o Senhor tem ministrado ao meu coração, e eu peço que o Senhor transborde no coração da tua igreja o que o Senhor quer que saibamos acerca do teu Filho, acerca do Messias que muitos ainda esperam, mas que já veio, que está aqui essa noite, que nós possamos conhecê-lo com mais intimidade, que nós possamos, Senhor Deus, ter mais profundidade da tua palavra, Senhor, para que o dia que perguntar-nos, Senhor, aquilo que nós cremos, em quem nós cremos, que nós tenhamos a sabedoria para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, aquilo que nós realmente conhecemos, não só de ouvir falar, não por uma tradição, Pai, mas por aquilo que realmente nós temos conhecimento, por aquilo que nós realmente temos, Senhor Deus, o prazer em conhecer. Pai, ministra no coração da tua igreja, ministra nos nossos corações, Senhor, para que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o teu Filho, Senhor, não mais superficialmente, Pai, mas em profundidade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que tipo de Messias você está esperando? Será que você está esperando algum Messias que venha resolver o problema da sua intimidade, do seu casamento? Ai, Marcos, está tão difícil meu casamento, está tão complicado. Hoje a gente tem ouvido tanto falar coisas pequenas que têm atrapalhado o casamento das pessoas, não é verdade? Coisas pequenas que às vezes se tornam grandes, mas que começa sempre pequenininho e sempre a culpa é do outro. Já viu isso? Será que você quer alguém que mude seu marido? Será que você quer alguém que mude seu noivo? Certa vez eu ouvi uma história de uma mulher que estava usando a aliança no dedo errado. Aí o marido chegou em casa, ficou chateado com aquilo, falou assim: ô querida, por que você está usando a aliança no dedo errado? Ela falou assim: porque eu casei com o homem errado. Olha só. Duas mocinhas conversando, uma já era noiva, ela falou assim: amiga, eu terminei tudo com o Roberto, não dá mais. Nossa, você terminou com ele, mas por quê? Ah, o cara é cheio de defeito. Nossa, e você devolveu a aliança de noivado para ele? Ah, não, a aliança não tem defeito nenhum, fiquei com ela. Ou seja, o problema é sempre do outro, não é verdade? E tem coisas piores que a gente escuta por aí. Eu já ouvi, não vou falar quem falou, tá? E não vai cobrar o esposo não, tá? Em casa. Mas eu já ouvi: nossa, cara, minha esposa deu uma engordada depois que a gente casou. Tá gordinha, ela era tão magrinha quando era solteira. Aí quando seu marido falar isso para você, eu tenho uma resposta para você, irmã. Quando ele falar isso, você diz assim: sabe qual que é a diferença da mulher casada e da mulher solteira? Por que a casada ela normalmente é mais fartinha? É porque a solteira, quando ela chega em casa, ela vê o que ela tem na geladeira e vai para a cama. Agora a casada, quando ela chega em casa, ela vê o que ela tem na cama e vai para a geladeira. Tá? Ou seja, sempre o problema é o outro. Sempre o problema é o outro. A gente tem que parar com isso. Talvez o Messias que você está esperando nem seja acerca de relacionamento, seja do seu trabalho. Ah, eu quero que alguém me livre do meu trabalho, me liberte daquele chefe chato. Não. Talvez alguém queira aqui que o Messias seja aquele que vai te fazer rico. Esse é o Messias que mais tem sido pregado. Que é aquele que vai tornar a sua vida financeira estável. Mas o que é realmente o Messias? Quem é o Messias? Qual o significado da palavra Messias? Já parou para pensar? Messias
tem uma definição que fala que a palavra Messias, que vem de Moshiach, que significa ungido, também é o mesmo parâmetro ali do grego Cristo, é porque ele foi ungido para uma missão. E na verdade os antigos hebreus, eles chamavam seus reis e os seus altos sacerdotes de Messias, porque eles eram ungidos com óleo sagrado. Até que os profetas eles começaram a profetizar que viria um rei descendente de Davi, que traria paz e tranquilidade por um tempo em Israel. Então o termo Messias começou a ser utilizado para esse rei ideal. Ou seja, na verdade o Messias, ele tem a conotação, principalmente para nós, de um libertador, de alguém que veio trazer paz, que veio trazer tranquilidade. É isso que o povo de Israel estava esperando. Só que não somente o povo de Israel, vários povos sempre esperaram um libertador. Por quê? Porque desde os tempos antigos, os povos eles viviam em guerra, viviam em batalha, viviam em luta. E daí quando um povo mais fraco ele perdia para o mais forte, ele se tornava escravo daquele povo mais forte. Então eles clamavam por um Messias, eles clamavam por um libertador, por alguém que viesse lhes dar liberdade. Isso aconteceu durante muito tempo, inclusive não sei se vocês sabem, acredito que alguns saibam, que o povo africano, quando foi escravizado, é a história mais recente que nós temos e mais famosa de escravidão, o que a gente aprende na escola? Que os europeus vieram para a África, escravizaram o povo ali e trouxeram para a Europa, para o Ocidente em geral, inclusive para o Brasil. Então o mundo deve desculpas à África, mas na verdade o que não se conta, o que talvez você não saiba, é que quando eles chegavam lá, eles já negociavam os escravos de lá. Porque ali tinha tribos fortes que venciam tribos mais fracas, e esses mais fracos, que eram escravos, eram levados então para uma outra escravidão em outros países. Ou seja, não tem a ver com raça, tem muito mais a ver com a maldade que existe no coração humano, de querer subjugar o seu semelhante. E daí acontece que sempre se esperou um libertador. Talvez na sua vida você não tenha enfrentado esse tipo de restrição, mas existe um vazio existencial dentro do ser humano que lhe confere a necessidade de um libertador. Alguém que traga liberdade física, a liberdade de ir e vir, uma liberdade de expressão, uma liberdade de expressar a sua cultura, a sua religião, ou uma liberdade política. Porque uma nação politicamente livre é uma nação que tem autonomia, é uma nação que tem soberania. Nesse contexto que nós lemos aqui de Mateus, o povo de Israel, ele estava sendo dominado por que império? Império Romano. Só que o Império Romano, diferentemente de outros impérios, ele não impedia que uma nação ela tivesse, por exemplo, a sua liberdade religiosa. Não totalmente. Você pode ver que nos escritos, na própria história ali, no tempo de Cristo, eles iam na sinagoga, eles professavam a sua fé, não de forma totalmente livre, mas eles tinham uma certa liberdade. Eles só tinham que pagar imposto para eles. Só isso. Liberdade política eles tinham muito pouca. Porque tinha, por exemplo, o tetrarca Herodes. Tetrarca porque ele governava sobre uma quarta parte. Ele era um príncipe tributário. Ou seja, ele recolhia impostos e direcionava a Roma. Então eles não tinham essa liberdade. O anseio do povo de Israel era muito grande por um libertador. Eles precisavam de um libertador. E nesse contexto eu insiro aqui João Batista e seus discípulos. Porque você pensa bem, você viu que acabaram de ler aqui? Que João Batista, ele fala para os discípulos dele perguntar se aquele é o Messias que eles estavam esperando, ou se eles tinham que esperar outro. Isso acontece com todo mundo que perde o foco, que perde o seu propósito. Porque ele tinha acabado de testemunhar que Jesus, ele era quem? O Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E de repente, quando ele é preso, ele começa a duvidar disso. Eu imagino, isso não está registrado na Bíblia, mas eu imagino ele preso, pensando o seguinte: poxa, mas eu sou o precursor do Messias, o que eu estou fazendo preso? O que eu estou fazendo preso? Pergunta lá se ele é mesmo o Messias ou se a gente tem que esperar outro.
Primeiro que não era nem para João Batista estar preso, a gente já aprendeu isso aqui com o pastor. Ele fugiu do propósito dele. O propósito dele era o quê? Preparar o caminho do Messias. Mas ele foi se meter com a realeza, apontar o dedo na cara de Herodes, dizendo que ele estava fazendo de errado. O ministério dele foi restringido. E daí Jesus precisou iniciar o seu ministério, não é isso, pastor? Então, na verdade, o que acontece aqui? Uma pessoa que fugiu do propósito. Será que isso não está acontecendo na tua vida? Será que muitas vezes Deus não tem um ministério, um propósito, um desígnio de vida para você, e você talvez esteja fugindo disso? Talvez você tenha no seu coração, não, eu vou pregar lá na África, pregar para aqueles povos onde a palavra não é ainda muito penetrada, ela ainda não é conhecida. Quando Deus tem para você, talvez para pregar aqui, Chácara Belo Horizonte, ali no São Gonçalo, Jardim Paulista. Aí o cara vai lá para a China, passa uma semana, morre. Aí imagina ele chegando lá em Jesus. Viu, Jesus, o que eu fiz? Eu fui lá, eu morri em seu nome. Pois é, filho, mas não era para você morrer ainda. Era para você pregar lá no São Gonçalo. Eu imagino isso. Agora, existem pessoas também que têm chamado para fora e às vezes se restringe. Enfim, nós temos que cumprir o propósito que Deus tem para nós. Esse é o propósito. E o povo de Israel esperava então esse libertador político. Isso é bem antigo, tá, para eles. Inclusive, não sei se você conhece um livro chamado Macabeus. Esse é um livro deuterocanônico, ele está na Bíblia Católica. Ele não faz parte do cânon da Bíblia protestante, nem do cânon dos escritos sagrados judaicos, mas ele é um livro para pesquisa, ele está lá. Ele é um livro apócrifo. Livro apócrifo é aquele cuja autoria se tem dúvida, e cuja inspiração divina também não se tem certeza. Por isso que ele não faz parte. Mas está lá e conta a história quando o povo de Israel ainda não era dominado pelo Império Romano. Era dominado pelo Império Grego. E os gregos são diferentes. Eles, quando eles entram para dominar, eles impõem a cultura deles. Então eles começaram a se revoltar em um homem chamado Matatias, que tinha 3 filhos. Judas, chamado Macabeu, Macabeu significa martelo. Jonatas, esses homens começaram a se levantar contra essa impossibilidade de se expressar religiosamente. E eles conseguiram, por um certo período de tempo, voltar à expressão religiosa. Então é algo muito antigo para eles. É algo que eles ansiavam há muito tempo. Aí quem vem? Jesus. Jesus. Um homem cujo foco não era dar liberdade física, cujo foco principal não era dar liberdade religiosa e cujo foco principal também não era dar liberdade política. Mas um homem que veio dar liberdade espiritual. É esse Jesus que está aqui essa noite. Ele quer te libertar espiritualmente. Ele não está tão preocupado com as outras liberdades que talvez você queira. Mas obviamente que uma vez que você tem uma liberdade espiritual, todas as áreas da sua vida são libertas. Porque você pode estar preso fisicamente. Se você for livre espiritualmente, você é livre. Enquanto muitas vezes as pessoas são livres, têm muitos recursos materiais, mas são pessoas que vivem com medo, que vivem com fobia. É ou não é, Ney? Ney estava me contando de um cara que ele conhece, que tem muito recurso, muita condição, mas é um cara que não sai para nada, ele não pode estar no meio de muita gente, ele tem fobia, ele tem pânico, porque ele não é livre espiritualmente. Jesus da liberdade espiritual está aqui essa noite, amém? É esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que quer nos dar a liberdade total. O nosso Deus é o Deus da liberdade plena. Então, para falar a verdade para vocês, eu preciso confessar aqui. Eu não queria pregar isso aqui hoje. De verdade. Eu não queria falar sobre esse tema hoje. Quando o pastor falou para mim no sábado para eu pregar, eu falei assim, amém. No meu coração, né? Para ele eu falei assim, pastor, tá. Mas no meu coração eu falei, amém, eu já tenho lá um esboço meio pronto, tal, para falar de um assunto. Aí Deus falou, eu não quero que você fale daquilo. E aquele assunto que eu falei no teu coração sobre o Messias? Ah, Deus, aí não. Aquilo lá eu só tenho o tema. Eu não tenho mais nada. Como é que eu vou fazer? Não vai dar tempo. Você sabe minha rotina. E começa, né? Você sabe minha rotina. Eu trabalho o dia todo. Essa semana eu vou ficar à noite com o Davi, todos os dias, porque a avó vai estar fazendo curso. Não tem jeito. Eu não consigo. Ele falou, você não consegue, mas não é você que vai falar, não é você que vai fazer. Sou eu.
Daí eu falei, então tá bom, então vou fazer um desafio com ele. Falei isso para ele, Chicão, fazer um desafio. Senhor, eu vou fazer um desafio. Então, seguinte, se na segunda-feira eu conseguir já montar essa mensagem, o Senhor já conseguir ministrar no meu coração, olha só, eu querendo limitar Deus, né? Aí amém. Aí Deus, tudo bem. Eu fiquei pensando, não vai dar tempo. Eu conheço a minha rotina. Sempre cheio de processo na mesa para despachar, não tem jeito. Meus irmãos, na segunda-feira, pela primeira vez que eu me lembre, tá? Não caiu um processo na minha mesa. De verdade, eu não lembro quando isso aconteceu. E daí eu consegui. Então, sabe por que Deus tem interesse de falar isso aqui, querido? Porque muitas pessoas, isso é o que Ele ministrou no meu coração, não conhecem o Messias a que tem falado. Quando você conversa com alguém que se diz evangélico, ou conversa com alguém que diz professar a mesma fé que a sua, e muitas vezes a gente mesmo, e você pergunta a razão da fé dela, ela não sabe, porque virou tradição, e nós não podemos mais viver de tradição. A nossa igreja está vivendo um momento onde é um relacionamento espiritual que está acontecendo. Nós estamos sendo libertos. Eu tenho sido liberto diariamente. E é sobre isso que Deus quer falar conosco. Então é importante a gente falar de detalhes e do profundo daquilo que o Senhor tem colocado. Amém? Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês, será que para Israel ainda hoje, para os judeus, é importante a questão do Messias? Ou eles já nem vivem mais isso? Primeiro, a fé no Messias ainda é central para o povo de Israel, para o povo judeu em geral. A vinda do Messias. Existe um artigo de fé chamado Igdal, número 12, de Maimônides, um escrito antigo dos judeus, que diz o seguinte, olha só. Deus finalmente enviará o seu Messias para redimir aqueles que esperam e aguardam o fim. Esse tema é chamado de Ani Ma'amin, que é um canto para eles, um hino dos mártires, que eles cantavam inclusive no Holocausto nazista. Então significa que a fé no Messias, a esperança messiânica para eles ainda é muito forte, é muito enraizada e é muito antiga. Para você ter ideia, no Gênesis 49:10, capítulo 49, verso 10, que quando ali Jacó está abençoando Judá, ele fala da vinda de Siló, que representava o Messias. Ora, o povo ainda era o povo hebreu, nem ainda era conhecido como judeus, e eles já falavam e já entendiam e profetizavam a vinda do Messias. Olha só o que diz o texto, traduzido do hebraico, 49:10 diz o seguinte: o cetro não se arredará de Judá, nem bastão de entre os seus pés, até que os homens venham a Siló, ou Shiló, e a ele será a obediência dos povos. Então é algo muito antigo, não é algo novo, não é algo porque eles passaram por um holocausto na Segunda Guerra, não é algo por uma perseguição recente, é algo antigo. E também Números 24:17, que é um dos livros do Pentateuco, ou seja, foi escrito há muito tempo, já falava também de alguém que viria lá no futuro, não para aquele momento, mas para o futuro. Diz assim, eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. É interessante notar que essa famosa estrela de Davi, ou Magen Davi, ela é uma estrela que representa o descendente, a vinda de um Messias, a vinda de alguém que iria libertar. Não é uma estrela do rei Davi, é uma estrela que representa a vinda do Messias, que já demonstrava que eles criam, a fé deles é algo fundamentado. É uma pena que eles creem que ainda virá, e nós cremos que ele já veio, amém? Essa é a grande diferença. Só que por que a gente precisa do Messias, né? Não sei se você, quando se converteu, você pregava para todo mundo também, igual eu queria pregar para todo mundo. Isso foi mudando um pouco com o tempo. Mas quando eu me converti, eu queria pregar até para o poste. Queria falar de Jesus para todo mundo. E daí quando eu falava para uma pessoa assim, olha, você precisa de salvação. Salvação? Você precisa de Jesus, ele vai te salvar. Mas vai me salvar do quê? Vai te salvar do inferno, da condenação. Poxa, cara, mas eu não vou para o inferno.
Eu sou um cara bom, sou um cara honesto, eu sou um bom pai de família, eu já ouvi de tudo. Não vou para o inferno, não tem porquê, Deus é bom. Ele vai mandar um cara que nem eu? Ah não, ele vai mandar aqueles bandidos, né? Fernandinho Beiramar, o Hitler. Eu não tenho porquê. Porque as pessoas não reconhecem que o mal está na nossa natureza. E eu também não entendia para responder a isso. Só que o que diz lá em Gênesis 2, 16, 17? Deus pega Adão e Eva e fala, olha, das árvores do jardim você pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dessa você não comerá. Porque no dia que dela você comer, você morrerá. Você concorda comigo que tem um princípio aqui? Um princípio de obediência, um princípio de condicional. Ora, se você come, você morre. Se você não come, você tem a vida. Simples. Não tem justificativa. Não tem nenhuma ressalva. O texto não está falando assim, olha, se você comer dessa árvore aqui, você vai morrer. Mas, se você tiver com muita fome, não der tempo de chegar na próxima árvore, aí você pode comer um pedacinho ali. Não fala isso. E outra, não tem também nenhuma justificativa nisso aí. Ah, você não pode comer, senão você morre. Mas se você comer e der 3 voltas nos jardins do Éden, subir as escadarias do Éden de joelho, aí beleza. Não há no homem nenhuma coisa que faça com que ele seja justo aos olhos de Deus. Não há possibilidade nenhuma. A gente acha que porque a gente faz alguma coisa, a gente é mais queridinho de Deus. As pessoas acham que porque elas não fazem outras coisas, que elas não serão condenadas, mas é uma questão de natureza, vai muito além. Só que Deus preparou para nós um caminho excelente. Gênesis 3,15. Quando o homem pecou, o que Deus disse? Olha só o que fala lá em Gênesis 3,15. Deus disse à serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui é o chamado proto-evangelho, não sei se você ouviu falar disso. Proto-evangelho, proto significa primeiro, evangelho, boas novas. Então foi a primeira comunicação do evangelho de Deus. A primeira comunicação das boas novas de Deus. Isso significa que Deus já tinha preparado a salvação muito antes do que as pessoas pensam. Muito antes. Então talvez você pense assim, não, a morte de Jesus na cruz foi um plano B. Foi alguma coisa que aconteceu ali, um acidente de percurso. Não foi. Deus já tinha preparado a tua salvação há muito tempo. Ele já tinha preparado isso para você. Pela sua onisciência, Ele sabia que você um dia estaria aqui essa noite. Ele sabia que você estaria aqui e necessitaria da graça dEle. É justamente isso. Inclusive, onisciência é um atributo que Ele não comunica conosco. É um atributo incomunicável. Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Comunicável significa, Ele é amor, então Ele nos capacita a amar. Ele é misericórdia, Ele nos capacita a ter misericórdia nele. Mas onisciência, onipresença e onipotência, só Ele tem. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, e Ele pode estar em todos os lugares. Ou seja, o nosso Deus é um Deus muito poderoso, que já tinha preparado para nós uma salvação eterna. Não foi um acidente, não foi uma resolução, foi uma decisão de Deus, que já sabia que nós precisaríamos disso. Amém? E qual é então, queridos, a posição do Messias, a condição dele? Porque a gente já entendeu que nós precisamos, ele já entendeu que nós somos necessitados dele. Mas qual é a condição dele? Já parou para pensar? Abre sua Bíblia comigo. Salmo 110, por favor. Salmo 110, nós vamos ler só 2 versículos, tá? 110, verso 1 e 4. Salmo 110, o verso 1 e o verso 4. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor
disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos estrado para os teus pés. E o verso 4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha que interessante, o Senhor disse ao meu Senhor. As melhores traduções está esse primeiro Senhor aí, está tudo em caixa alta, está tudo em maiúsculo. Pode dar uma olhada na sua Bíblia aí. Por quê? Porque está falando de Yahvé, Jeová, o Deus Pai. Então o Senhor disse ao meu Senhor. Senhor com S maiúsculo também. Davi não estava falando aqui, o Senhor disse a mim, senta-te à minha direita. Não, ele está dizendo, o Deus Pai está dizendo ao Deus Filho, senta-te à minha direita. Isso significa realeza, condição de rei. E depois ainda fala, tu és sacerdote para sempre. Olha que interessante, o Messias então seria rei e sacerdote. Só que durante a história de Israel, o rei e o sacerdote nunca eram a mesma pessoa. As categorias estavam sempre separadas. Ou era rei, ou era sacerdote. Ninguém poderia ser as duas coisas, a não ser o Messias, e segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque era um personagem da Bíblia, é um personagem da Bíblia. Inclusive teve contato ali com Abraão. A Bíblia diz que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus vivo. Inclusive o nome dele em hebraico é Malquitzadek, significa meu rei é justiça. E é interessante que na Bíblia não tem descrito ali a sua ascendência, nem a sua descendência, o que já prefigurava por tudo isso, que ele era um tipo de Cristo. E daí vem Jesus então, e o próprio Pai diz que ele é rei e sacerdote, não é qualquer sacerdote, é sacerdote para sempre, segundo uma ordem de sacerdócio superior, certo, pastor? Uma ordem superior de sacerdócio. Ou seja, muito superior a Moisés, a Arão, porque ele ministraria na nossa vida para todo o sempre. Ele foi ungido pelo próprio Senhor. O que isso importa para nós hoje? Se ele é rei, é certeza que ele não quer ser só o salvador da tua vida. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Existe uma coisa muito diferente entre ser o Salvador e ser, além disso, o nosso Senhor. Porque quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo, significa que de fato nós estamos deixando ao Senhor nos conduzir por um caminho melhor. É isso que Ele quer fazer conosco. E além disso, Ele também é sacerdote eterno. Significa que Ele não quer ministrar na tua vida só no domingo não, tá? Só na quarta-feira. Ele quer ministrar na tua vida no teu trabalho. Ele quer ministrar na tua vida lá na sua casa. Ele quer ministrar na tua vida na tua família. Ele quer ser aquele que irá ministrar para todo sempre na tua vida. Amém? Esse é o nosso Deus. Então essa é a condição dele, é a posição dele. Agora, como nós sabemos que o Messias, ele é uma pessoa e não um povo? Não sei se você já ouviu falar, mas o povo de Israel, quer dizer, os judeus que acreditam que o Messias ainda virá, eles dizem que na verdade o Messias, ele não é uma pessoa. Os textos relacionados ao Messias, como por exemplo o servo sofredor de Isaías 53, ali se trata de um povo e não de uma pessoa. Já ouviu falar isso? Eles falam que é um povo. Para quê? Para tirar a figura de Cristo. Só que na verdade não é. E nós vamos ver aqui pela própria Escritura que ele é uma pessoa. Olha só o que diz Gênesis 4, 25. Gênesis 4, 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela lhe deu à luz a um filho, a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Tanto Gênesis 3,15 quanto Gênesis 4,25 que a gente leu, o termo filho, semente ou descendente, eles têm a mesma raiz etimológica. Significa que se trata de uma pessoa. Além disso, Gênesis 3,15, quando fala aquele que pisará a cabeça da serpente, trata a palavra como sendo ele. É uma pessoa. Porque quando as escrituras hebraicas foram
traduzidas para o grego, que é a chamada Septuaginta, os rabinos antigos, eles usaram o termo autós do grego. E autós é a terceira pessoa do singular masculino. Quem é a terceira pessoa do singular masculino? Eu, tu, ele. Então, ele é uma pessoa, não é um povo. E essa pessoa é Jesus Cristo. Quem vai te salvar, meu querido, não é a tua família, não é o seu povo. Quem vai te salvar não é a tua igreja. Quem vai te salvar não é um grupo ministerial que você acompanha, mas é o Senhor Jesus Cristo, o único que reina para todo sempre. Eu não vou ser salvo pela comunidade Abba Church. Eu sou salvo pelo Senhor Jesus, que está aqui para me dar liberdade. Então tenha liberdade. Tenha liberdade no Espírito. Não dá mais para viver uma vida presa, uma vida fechada, uma vida onde eu quero agradar o pastor. Eu quero uma vida onde eu agrade o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse o Deus que nós servimos. Porque se não for assim, eu estou perdendo tempo aqui. Aí de fato é melhor ficar em casa mesmo. Mas é melhor que eu tenha então um relacionamento com Ele. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Qual a importância disso para nós? Deus vai ministrando, né? A gente escreve uma coisa e Deus vai mudando. Qual a importância disso? Se Ele é uma pessoa, Ele entende a minha e a sua fraqueza. Ele entende a minha e a sua dor. Porque se Ele é uma pessoa, meu querido, Ele com certeza já se sentiu sozinho como você já se sentiu. Com certeza Ele foi humilhado, como talvez você já tenha sido. Ele entende você e Ele quer te dar liberdade disso. Ele quer mostrar o amor dEle para você de tal forma que essas coisas externas não mais destruam você. Porque a tua essência está nele. O teu amor está nele. Sabe quando que o meu casamento começou a dar certo? Quando a minha esposa entendeu que a fonte da alegria dela não era eu. Ainda bem, né? Senão, coitada, estava falida. Quando eu passei a entender que a fonte da minha alegria não é a minha esposa, eu comecei a dar certo na vida. Como casal, a gente começou a dar certo. Porque a nossa fonte tem que ser Ele. João 16:33, o que diz lá? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse isso. Mateus 11:28, o que diz? Vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. São promessas, são coisas que tem aquele que tem um relacionamento com Ele. Aqueles que realmente querem servir ao Senhor como Senhor de suas vidas. Amém? Bom, entendendo isso, a gente precisa saber também um pouquinho sobre como é que foi essa questão da salvação. Em que momento Ele realizou então a salvação? Pois Ele é o Messias, Ele é o Salvador, mas em que momento? Tem um texto que gera um pouco de polêmica, que gerou no meu coração durante muitos anos. Está em Gênesis 3:21, que fala, depois que o homem caiu, diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Durante muito tempo eu pensei que aqui se tratava de peles de animais. A Bíblia não fala isso. Inclusive eu estava conversando com a pessoa sexta e eu falei para ela, a gente estava conversando sobre isso, inclusive sobre esse tema aqui. Eu falei para ela, o que está lá em Gênesis 3:21? E a pessoa é boa de Bíblia. Ela falou assim, não, está escrito que Deus fez pele de animais para Adão. E eu falei, mas de animais está na sua? Não, peraí. Não, está pele só. Ah, então. Porque na verdade isso é um tema polêmico. Mas olha que interessante. A Trindade, quando foi realizar ali, fazer o homem, o que eles disseram? Façamos o homem, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É lógico que ali não estava se tratando de semelhança física. Porém, Deus é luz. Eu imagino, e tenho aprendido isso, que tanto Adão e Eva também eram iluminados. E quando eles pecaram, eles viram que não tinha mais aquilo e se sentiram envergonhados. A Bíblia diz o quê? Que eles pecaram, olharam que estavam nus e se envergonharam, não é isso? Só que a palavra nu, ela não está se referindo só à ausência de roupa. Ela não se refere só a isso. Nu significa desprovido de revestimento. Ou seja, o homem viu que ele não tinha mais o revestimento de Deus nele. Então Deus vem com a sua misericórdia e põe o que nele? Pele.
Então, em que momento seria o sacrifício? Viria depois? Não, ele veio antes. A gente leu aqui já. Gênesis 3,15 fala o quê? É um trocadilho de palavras. Quando está dizendo ali que ele pisaria a cabeça da serpente e que ele seria ferido em seu calcanhar, significa que exatamente no momento do sacrifício, Jesus pisaria a cabeça da serpente. Porque se a gente pensar diferente, a gente vai entender então que Satanás teve poder para tocar na vida de Jesus e matar Jesus. Ora, se ele era serpente, então ele ia tocar em Jesus e matar Jesus? Não. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou pelos nossos pecados. Ele se entregou. Então foi o sacrifício dele que foi esse ferimento. E neste momento, ele pisou a cabeça da serpente para nos dar vitória, para que nós estivéssemos aqui hoje. Amém, queridos? Além disso, qual a natureza da serpente? A gente está passando um pouquinho de cada coisa aqui, para a gente chegar num ponto que vocês vão entender. Será que a serpente que fala lá no Gênesis era outro tipo de ser que não Satanás? Não, era Satanás. Agora a gente vai entender uma coisa. A palavra de Deus ela vem confirmar isso em vários textos, dos quais eu separei 2 aqui para você. Apocalipse 12:9 diz assim, ó: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 20, verso 2, diz assim: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ou seja, de acordo com a palavra, tanto a serpente quanto o Yetzer Hará, que é o tentador, o mal, são a mesma essência. Não tem diferença. Isaías ainda o chama de Leviatã. Leviatã, um monstro marinho muito poderoso. Ora, se o Messias, ele era uma pessoa, como ele poderia vencer uma serpente tão poderosa? A serpente antiga. Muitas pessoas pensam que ele perdeu. Eu ouvi um dia, eu acho que foi o Didi que falou. Acho que foi o Didi falando. Ele falou o seguinte, que pena, né? Que Jesus veio à terra e não conseguiu cumprir a missão dele, porque não deixaram, mataram ele. Então ele não veio, ele não conseguiu cumprir a missão dele. São pessoas que pensam que o inimigo, ou que as pessoas têm mais poder que Deus. Não entendem o plano do Senhor. Quando na verdade o plano dele foi perfeito. Porém, para que ele pudesse vencer algo que aos nossos olhos é poderoso, ele tinha que ter uma existência sobrenatural. Você não concorda comigo? Amém ou não amém? Ele tinha que ter uma existência sobrenatural. Olha o que diz Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Inclusive o Talmud, que é uma coletânea de leis orais dos judeus, alguns falam que para completar a Torá, ela fala algo interessantíssimo sobre esse texto. Olha só o que diz aqui no Talmud, essa parte que fala, cujas origens são desde a eternidade, diz assim, ó, cujo nome tem sido pronunciado desde a eternidade. Qual a diferença? Em hebraico, quando algo tem o seu nome pronunciado, significa que ele de fato passa a existir. Então, se Jesus teve o seu nome pronunciado desde a eternidade, o Messias teve o seu nome pronunciado desde os tempos antigos, significa que ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Nosso Deus, ele não é um Deus infinito. Eu já ouvi algumas pessoas falarem, o nosso Deus é infinito. Não é. O nosso Deus é eterno. Porque infinito, ele tem um começo e não tem fim. O nosso Deus não teve nem começo e nunca terá fim. Ele sempre foi, ele é e ele sempre será. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus eterno, um Deus muito sobrenatural. Para ter uma existência sobrenatural, você há de convir comigo que ele tinha que ter um nascimento também sobrenatural, certo? A gente pensa, mas por que Deus não deixou acontecer naturalmente ali com José e Maria? Porque ele precisava ter também um nascimento sobrenatural, para que ele tivesse uma existência sobrenatural. Olha só o que diz ali, Isaías 7,14.
Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. Primeiro vamos desmistificar uma coisa aqui. As pessoas podem pensar que tem uma contradição na Bíblia nesse ponto. Ora, mas lá no Antigo Testamento eles falaram que o nome dele seria Emanuel. Por que no Novo Testamento o nome dele é Jesus? Primeiro, quando as pessoas escolhiam o nome, o pastor já falou sobre isso aqui. Na verdade, eles davam o nome por aquilo que significava o nome. O significado do nome é que denominava a pessoa. Então, quando Isaías recebeu essa profecia, ele estava dizendo o seguinte: ele será conhecido como o Deus conosco, que é o significado de Emanuel. Não tem isso nenhuma contradição com a palavra quando diz o nome Jesus, que é salvação. O que Deus foi? O Deus conosco. Pensa bem, o Deus Todo-Poderoso se despiu da sua glória e se fez carne como nós. Ele foi o Deus conosco. Para quê? Para Jesus, para nos salvar. Inclusive o próprio nome de Isaías em hebraico, que significa Yeshá, Yahu, significa justamente isso. Nosso Deus, ou o Senhor, é a nossa salvação. Está vendo como a Bíblia ela é perfeita? Como o pastor fala, né? Ela se conecta. A Bíblia não tem contradições. Agora, eu falei aqui sobre nascimento sobrenatural. Então vamos ao ponto. Existe uma palavra em hebraico para virgem. E como que uma mulher virgem pode ficar grávida? Existe uma palavra em hebraico para virgem. Essa palavra é betulá. Só que Isaías 7,14 ele não usa betulá, ele usa almar. E almar significa mulher ou moça, jovem, que está na idade propícia ao casamento. Ou seja, alguém que está na puberdade. Esse é o significado. Por isso que algumas pessoas divergem e falam, não, então está errado, não é virgem. Só que quando a Bíblia foi traduzida para o grego, ou seja, as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, como eu disse na Septuaginta, eles usaram o termo partenon, que significa virgem. Ou seja, os antigos rabinos não tinham dúvida nenhuma de que Isaías 7,14 para nós se refere de fato a uma virgem. Então não há dúvida do nascimento sobrenatural de Jesus pelas próprias escrituras. Não há por que duvidar disso. Isso lhe conferiu o quê? Um relacionamento direto com Deus. Isaías 11,2 diz assim, ó: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Agora, você já pensou ter um tipo de relacionamento com Deus, onde o Espírito dele venha sobre você, te dando conhecimento, te dando temor, te dando um relacionamento íntimo com Deus? É o que Jesus tinha. E é o que nós podemos ter também. Em nenhum momento Jesus disse que o relacionamento dele com o Pai era muito profundo, que nunca nós iríamos entender, nós nunca teríamos um relacionamento como esse. Não, ele diz que assim como ele era um com o Pai, ele queria que nós fôssemos um com ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, queridos. Ele não é um Deus todo-poderoso que diz, você é pecador, miserável, eu sou um Deus todo-poderoso. Então eu vou destruir você em algum momento da sua vida. Você vai passar por problema porque você é fraco e eu sou um Deus poderoso. Não, Ele quer ser um relacionamento com você para te ajudar a superar as suas dificuldades, entendendo que a salvação vem dEle e de nenhuma coisa além disso. A salvação dEle não vem da nossa capacidade, mas vem do relacionamento que Jesus tinha com Ele e que nós também podemos ter. Nós podemos ter esse mesmo relacionamento. Isso também nos dá o quê? A condição de alcançar o poder de Jesus. Ele tinha a condição de alcançar a todas as pessoas. Olha só o que diz Sofonias 3,9. Então, purificarei os lábios de todas as nações, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam. Isso significa que o sacrifício dele, Ney, é suficiente. Certo, Paulinho? É suficiente para alcançar todas as pessoas. Ah não, será que não é só daquela igreja? Não é? Não. Todas as pessoas. O problema é que nem todos tiveram, digamos assim, a condição de entender. Nem todos abriram seu coração para que ele verdadeiramente ali entrasse e fizesse a diferença. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele nos deixou a sua receitinha.
E uma delas está lá em Romanos 10, 9 e 10, que diz: se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, justificação, e com a boca se confessa para a salvação. Ele está nos dando a liberdade de hoje professar o seu nome. Nós vivemos numa nação livre, onde temos a liberdade de crer no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Por que depois de tudo isso, queridos, muitos judeus ainda não creem que Jesus é o Messias? Eu digo muitos porque não foram todos, né? A gente sabe que os discípulos eram judeus. A gente sabe que os 3.000 que creram ali na pregação de Pedro, judeus. A gente sabe que a igreja era formada por diversas pessoas, inclusive judeus e prosélitos, que são gentios convertidos ao judaísmo. Paulo era judeu. O próprio Jesus era. O problema é que muitos não creram porque resolveram realmente fechar o seu entendimento. Resolveram seguir uma tradição. E infelizmente muitos, dentro de uma igreja livre como a nossa, podem estar seguindo só uma tradição. Eles falam coisas, por exemplo, eu estava conversando com o pastor sobre isso, e ele viu os pontos errados nessa questão. Eles dizem o seguinte, que o Messias ele viria da tribo de Judá. E Jesus, ele não foi filho de José, que é da tribo de Judá, ele foi filho de Maria, que segundo esse entendedor, era da tribo de Levi. Como a tribo se passa de pai para filho e não de mãe para filho, nem isso ele seria. Porém, o problema é que eles não entendem, que pela própria escritura, que José, o pai ali de Jesus, ele descendia da linha de Salomão. E Maria descendia da tribo do filho de Natã. E os dois eram filhos de Davi, cuja tribo é Judá. Então a profecia é perfeita, não tem defeito. Agora outro argumento é pior. Eles dizem que o Messias ele tinha que ser ungido por uma autoridade judaica. E Jesus não foi ungido com óleo sagrado por uma autoridade judaica, então ele não podia ser o Messias, porque Moshiach é ungido. Só que o que eles não entendem é que justamente ali no batismo, quando João Batista, do começo do texto que nós lemos, ele o batizou, desceu sobre ele o Espírito Santo, e ele foi ungido pelo próprio Senhor. E mais, se eles querem do Antigo Testamento isso, se eles querem das Escrituras, que para eles é a verdade, Isaías já falava sobre isso. E Isaías não disse que ele seria ungido por uma autoridade judaica. Isso é tradição. Isaías 61:1 diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isaías aqui estava representando o próprio Jesus falando. O Senhor me ungiu. Agora, se o próprio Deus ungiu, quem é uma autoridade judaica para haver a necessidade de assunção? Será que a assunção aqui também não era para outra coisa? Talvez ele estava sendo ungido ali para outra coisa. Não, era justamente para cumprir o papel de Messias. Olha a continuidade do texto. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e abrir a prisão aos presos. Jesus, ungido pelo próprio Deus, foi capacitado, profetizado, para que um dia nós estivéssemos entendendo aqui essas coisas. Por que hoje não é possível, gente? Eu estou passando os textos rápido porque é muito texto. Mas por que hoje não é possível, no contexto atual, ainda o Messias vir? Primeiro, ele tem que ser um judeu, nascido onde? Em Belém. Belém hoje é uma das cidades mais palestinas que existe. Se alguém se proclamar como judeu ali, ou o cara é fuzilado ou ele é preso. Depois ele tem que entrar em Jerusalém montado num jumentinho. As pessoas vão chamá-lo de louco se ele fizer isso hoje. Vão interná-lo. O contexto propício para a vinda do Messias já aconteceu. Já aconteceu. Precisa ter muito mais fé para achar que o Messias ainda virá, do que entender que ele já veio e ele está aqui.
Ele está em todos os lugares. Entenda isso. Agora, qual que é a importância dessa mensagem para nós hoje, queridos? Esse ponto que eu queria chegar. Eu falei um pouco no começo, de uma introdução ali, qual era a importância da mensagem que Deus ministrou no meu coração para eu trazer hoje. O que o Brasil está esperando hoje, hein, gente? Eu entendo que muitas pessoas estão esperando muito mais um libertador político, assim como Israel, do que Jesus Cristo. Tem muita gente crendo que se vier um presidente agora diferente, que pensa diferente, os nossos problemas acabaram. Não entendem que o Messias já veio e ele está disponível para todas essas pessoas. Será que as pessoas estão esperando um quê? Alguém que acabe com a corrupção? Sérgio Moro. Nossa, o cara é o cara. O cara já é idolatrado hoje. Se ele for num restaurante público, fazem uma coluna de pessoas para aplaudir o cara. Agora, pensa numa mensagem lá do fim dos tempos. Imagine um cara 5 vezes só mais justo do que Sérgio Moro. As pessoas vão fazer uma estátua desse cara, vão acender incenso e vão adorar. Ou será que as pessoas estão querendo alguém que limpe o Congresso? Vamos lá, um nome. Bolsonaro. Agora sim, Bolsonaro. Um cara que fala o que pensa, tem pulso firme. Poxa, chegou o meu Messias. Tem muito mais gente acreditando no Bolsonaro do que em Jesus Cristo. Eu tenho conversado com gente assim. Quando eu falo de Jesus, eu falo, Jesus nada, o negócio agora é Bolsonaro. Isso é sério, gente. Isso é sério. Ou será que as pessoas querem alguém que acabe com a violência? Tem um filme que saiu agora, deve estar no cinema, que fala assim, o nome é Polícia Federal, nos bastidores da Lava Jato. 7 de setembro vai chegar no cinema. O que conta lá? Que essa operação da Lava Jato é a maior operação anticorrupção do mundo. Agora sim, uma instituição que dá para a gente acreditar. O meu Messias chegou, Polícia Federal. Ah, pelo amor de Deus. Diante de tudo isso, qual é o Messias então que a gente tem que esperar? Qual é o Messias que a gente tem que esperar? Nenhum. Porque ele já está aqui. Ele já chegou. O nosso Messias já chegou. E está justamente no texto que a gente leu no começo. Só que nós vamos ler um versículo a mais. Mateus 11, do 2 ao 5. Nós vamos encerrar com isso. Mateus 11, do 2 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Olha agora, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho.